Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Olá, boa noite. Estamos iniciando aqui o culto de quinta-feira, dia 2 de abril. Amém, irmãos? Nosso Senhor, Ele é bom, digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, majestade. Iremos iniciar o culto. Amém? Oremos ao Senhor. Deus de misericórdia e graça, nosso Pai, nós viemos até a Tua santa presença, Senhor, nos apresentar para que o Senhor venha ser o centro, ó Pai, de nossa adoração e cultuar. Pai da glória, Deus eterno, o Senhor está nos introduzindo no culto a Ti, meu Senhor, porque embora não esteja 2 ou 3 reunidos em Tua presença, o Senhor permanece procurando adoradores que adorem a Ti, ó Pai, em espírito e em verdade, meu Senhor. Abençoe os Seus filhos, ó Pai, no seu lar, em meio a esse momento de catástrofe, Senhor, e de luta. Venha ser o Senhor, o baluarte, nossa rocha, o fortaleza. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, louvemos ao Senhor com o hino 193 da harpa cristã, porque são dias de luta, amém? Dias de aflição, dias em que a palavra de Deus tem que ser a nossa esperança. E por isso não podemos ficar aflitos ou ficar constrangidos, mas temos que ter um forte guia, o nosso Senhor à nossa frente, amém? Nosso Deus, Ele é bom e digno de toda honra, glória e louvor, amém? Nosso Deus, Ele é bom. Aleluia. Glória a Deus. E no 193 da harpa cristã. Amém? Aleluia. Nosso Deus venha ser nosso socorro e baluarte, amém? Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são ricas e infalíveis, pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus mais salva e te abençoa nos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera
comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. O nosso Jesus, ele vem. Amém? E os sinais do templo mostram que Cristo, ele continua sendo governador, legislador e juiz de nossas causas. Que as pessoas elas colocam Deus num extremo, ou colocam Deus como um Deus muito carrasco, um Deus vingador, um Deus muito amável, e acabam barateando a graça de Deus e não veem a beleza da cruz de Cristo, a beleza da mensagem de Deus, que é o equilíbrio, a justiça e o amor de Deus juntos, reunido. E é isso que Deus nos últimos dias irá fazer para despertar o seu povo. O amor e a sua justiça irá se manifestar, e somente os santos, os seus, irão permanecer. Amém? E por isso que nós louvamos a Deus, por causa que sua graça nova é apresentada. Amém? Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Cego desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia, deixe Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com oferta e obras mortais, sacrifícios sem valor, enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meio de salvar se inventa, toma roda em seu favor, a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Aleluia. O nosso Deus, a qual permanece o mesmo de eternidade a eternidade, imutável, eterno. O nosso Deus bondoso, que nunca perde a sua essência, ele sempre permanece o mesmo. Céus e terra passam, sua palavra não passa. O Deus a qual tem por juramento a si mesmo, o Senhor, nosso Deus. Amém? Vamos, amém?
fazer a leitura de Salmo número 75. Amém? Liamos Salmo 75, perdão. Salmos número 75. A Ti, ó Deus, glorificamos. A Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto. As Tuas maravilhas o declaro. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele todos os ímpios da terra as solverão e beberão. E eu o declarei para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Amém? E essa é uma palavra de confiança a nós, pois o nosso Deus, Ele permanece julgando, permanece juiz. O nosso Deus permanece e está a julgar justos e ímpios. E aos ímpios têm se achado culpados nesses tempos de angústia. E o Senhor vem mostrando ao mundo que Ele permanece. Por isso que diz: não levanteis as vossas frontes altivas, nem faleis com dura cerviz. O nosso Deus, Ele nesses dias tem mostrado ao homem a sua impotência, a sua incapacidade, onde ricos e pobres, leigos e analfabetos estão no mesmo barco, e só Deus pode livrar. O nosso Deus tem levantado a sua forte e potente mão sobre o seu povo, e por isso oremos ao Senhor, o nosso Deus, porque Ele é aquele que pode nos livrar. Ele é o Deus que pode nos fazer o louvar de eternidade a eternidade. Amém? Louvemos ao Senhor, oremos ao Senhor. Feche os teus olhos, incline o seu coração ao Rei da Glória. Achegue com confiança ante ao trono da graça de Deus, porque Cristo, Redentor e Remidor de nossas almas, foi à frente. Pai querido, Pai santo, nosso Deus de misericórdia e graça, venho rogar a Ti, Senhor, pelos Teus servos, Pai, que nesse momento de calamidade e angústia, ainda, meu Senhor, permanece com esperança, Pai, na Tua palavra, na Tua lei. E nela medita, Pai eterno, encontra refúgio, meu Senhor, em Ti, Cristo, rocha. Nosso Pai, nosso Senhor, nosso Deus. Eu te peço, meu Senhor, que o Senhor venha fortalecendo as famílias, os lares dos Teus servos, para que não chegue nenhuma doença, nenhuma praga, nada, meu Senhor, que foi enviado como juízo, meu Senhor, e como justiça, a reta medida do Senhor que é justa. Meu Senhor, nós somos inocentes pelo sangue de Cristo. Ele, o nosso Senhor, nos deu o mérito de sermos justos. E por isso rogamos pelo sangue do Cordeiro que emana da cruz, ó meu Senhor, venha Tu e abençoa os Teus servos dos altos céus. Dê provisão, ó Pai, àqueles que não podem ir trabalhar. Pai eterno, dá saúde àqueles que estão com imunidade baixa, Pai eterno, ou tem, Pai eterno, ido trabalhar e estão se encontrando, tocando em outras pessoas. Meu Senhor da glória, ponha Tu um anjo. Livra o Teu povo, salva o Teu povo. E que possamos dizer, ó Pai eterno, como diz em Salmos 20, agora eu sei que o Senhor salva. Pai da glória, ajuda o Teu povo, levanta o Teu povo, glorifica o Teu nome, para a glória e honra do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos ouvir
a pregação, amém, a explanação da palavra do Senhor, amém. Shalom, shalom. A graça do Eterno seja conosco nesta noite de bênçãos e de vitória. Sei que não foge um pouco às regras de homilética, a leitura de um texto muito longo, mas rompendo elas por hoje, vamos ler o texto de Josué, capítulo 7, numa leitura um pouquinho mais extensa, em vez dos versículos iniciais, como é de costume, fazer uma leitura mais extensa para poder nos aprofundarmos no texto. Josué, capítulo de número 7, que fala sobre o pecado de Acã. Bem conhecido o texto, a maioria dos evangélicos, né, já ouviram falar da grande falha de Acã. A novela também tem falado, né, falou nos tempos passados, não muito tempo atrás. Quem assiste as novelas da Record chegou a ver ali, falando sobre Acã, calculo eu, porque eu não assisti a novela, mas calculo que tenha falado, vi que Acã estava lá. E nos diz assim o texto sagrado: e transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e os perseguiram desde a porta até Sebarim. E os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão? Ah, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança, que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e disse: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado como anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as tribos, e a tribo de Judá foi tomada.
E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas. E fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomará Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo, depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chamou o Vale de Acor, até o dia de hoje. Palavra do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. O que eu trago hoje aos irmãos, eu posso intitular como Desbloqueando o Canal da Bênção. Ninguém gosta de perder. Mesmo nos jogos mais simples e infantis, em qualquer idade, todos gostam de ganhar. Até quando nós falamos aquela grande frase das Olimpíadas, né? O importante é vencer e sim competir. Todo mundo fala isso, mas na realidade ninguém entra no jogo olímpico somente para competir. Todos entram para poder vencer. Por isso se preparam os anos que tem que se preparar. Se fosse somente pelo sabor da competição, não haveria tanto preparo. Todos gostam de ganhar. Josué não era diferente das pessoas nesse ponto também. Principalmente por ser líder e general. Ele queria vencer acima de todas as coisas. Para ele era muito importante a vitória. A vitória dele era a vitória do povo e era a vitória do seu Deus. Porém, Josué foi derrotado. O líder e o general foi derrotado. O texto de hoje fala dessa derrota. E uma derrota que vem da desobediência. Uma desobediência que consequentemente traz maldição. Os mais antigos, né, os crentes mais antigos que viveram nos anos 80, nos anos 90, nos anos 70, vai ter alguns também, vão se lembrar muito bem do que nós víamos muito nas consagrações e vigília, que quando havia uma pessoa desconcertada ou em pecado, havia pouca operação do Espírito de Deus, e sempre tinha alguém que levantava, conclamando a um concerto, para que Deus pudesse trabalhar no meio do povo. Quando havia esse concerto, havia a liberdade do Espírito Santo de Deus trabalhar. Antigamente era assim. Sempre que havia um impedimento, os profetas de Deus começavam a orar e sentiam, tá? Ficava no ar. Essa sensação de impedimento, essa barreira espiritual. Porque o pecado de uma pessoa, ela pode impedir a operação do Espírito Santo de Deus. Está aqui no texto. Israel foi envergonhado, porque havia o pecado de um no meio do rebanho. Acã, ele transgrediu uma ordem que ele tinha recebido. A ordem recebida foi: queime-se tudo de Jericó. Seja anátema, ou seja consagrado à destruição, consagrado ao Senhor para a destruição. E Acã, ele desobedeceu essa ordem. Ele viu aquilo que ele cobiçou e achou bonito. E nós vamos lembrar também de Saul, quando vê os bois ali, e poupa eles e leva e diz: eu poupei o melhor para o Senhor, seu Deus, fala com o profeta.
E se Deus se compraz por acaso de sacrifício, não se preocupa, Deus não quer mais é que haja a obediência. Acã aqui, ele não cobiçou para o Senhor, ele cobiçou para si mesmo. Capa, ouro, prata, ia ser destruído no pensamento dele. Talvez seja a lógica humana. Vai ser destruído, vai ser queimado. Então eu não estou roubando, não é de ninguém, ninguém vai usar isso. Assim que o homem natural pensa. Essa capa vai ser queimada, esse ouro vai ser derretido, a prata será derretida, espalhada na terra. Nada disso terá serventia para ninguém. Então eu estou pegando aquilo que vai ser destruído e vou usar em meu benefício próprio. O pensamento natural parecia correto, não era um roubo. Só que pertencia a Deus para a destruição. Deus havia dado uma ordem: destrua tudo. Por mais bonito que seja, por melhor que destrua tudo. O povo de Israel, em muitas cidades que eles entravam para poder conquistar, eles tinham que destruir templos e ídolos e apagar a religião que tinha naquela cidade, para que aqueles ídolos e deuses daquela terra não levassem o povo de Israel a tropeço. Isso aí era a ordem de Deus. Em Jericó, Deus não manda destruir, aniquilar somente o sistema religioso de Jericó. Deus disse que não quer nada de Jericó para o seu povo. Acã viu, cobiçou e caminhou até o pecado. No versículo 21, ele diz: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Ele caminhou até o pecado, ele cobiçou e pegou para si. E o pecado, como vai falar João, né, a concupiscência dos olhos, a cobiça dos olhos, daquilo que nós não desviamos os nossos olhos. A tentação, ela não é pecado, ceder à tentação é que é pecado. Olhar uma vez e ter um pensamento não vai levar a pessoa ao inferno, à queda. O que vai levar à queda é manter o olhar e alimentar aquele pensamento. Então, a cobiça levou a derrota dele. Ezequiel, capítulo 20, versículo 17. No trecho de Ezequiel 20, 17. Louvado seja o nome do Eterno, nosso Deus. Ezequiel não, Êxodo. Êxodo 20, 17, perdoe-me. Êxodo 20, 17. Achamos? Glória a Deus. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Então, esse era um dos mandamentos que hoje nós chamamos, né, a teologia reformada chama de a lei moral, as bases, a grande base, né, a base da lei de Deus, a lei moral, que diz não cobiçarás. Aqui ele diz cobicei e tomei. Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 15. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. O pecado, sendo consumado, gera morte. Veja bem o caminho, os passos que levam ao pecado. E o pecado dele foi um pecado grave. A cobiça é um pecado grave na palavra de Deus. E o grande pecado de Acã foi que ele cobiçou e roubou do Senhor. Acã, ele não cobiçou aquilo que era do homem e não roubou aquilo que era do homem. Ele cobiçou e roubou o que era do Senhor. No próprio livro de Josué, no capítulo anterior, que é o capítulo 6, o versículo 19 nos diz assim: porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Pertencia a Deus. Então não era de Acã, não era de ninguém, pertencia a Deus, era do Senhor. Então o grande pecado dele foi roubar, sim, mas não roubou do homem, ele roubou de Deus. E nós aprendemos que roubar de Deus faz o quê? Atrai espíritos devoradores. Jeremias capítulo 12, versículo 13. Jeremias 12, 13. Semearam trigo e cegaram espinhos.
cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Estais envergonhados das vossas colheitas por causa do ardor da ira do Senhor. Roubar do Senhor faz isso. Roubar ao Senhor atrai espíritos devoradores. Malaquias 3,11, acho que é o versículo mais conhecido no meio evangélico, que fala a respeito disso. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quando se mantém a sua fidelidade com Deus, mantém as portas da bênção abertas. Quando existe a infidelidade, e aqui no caso de Acã não era somente a infidelidade, eu não vou fazer. Não, a infidelidade dele é, eu vou pegar para mim. É de Deus, mas eu vou pegar para mim. Então, o pecado dele foi mais grave, não foi um pecado de omissão. Ele agiu, e agiu de uma forma errada. E o que acontece? A maldição se estabeleceu sobre ele, mas o povo de Deus é um corpo. Embora nós sejamos muito, a palavra de Deus vai dizer que nós somos um só, nós somos corpo de Cristo, nós somos uma só pessoa diante dos olhos de Deus. E sendo um só, o pecado de um afeta o corpo todo. Se chegou-se a um ponto que as pessoas dizem que não é importante sentir na igreja, simplesmente crer. Eu creio que eu sou filho de Deus, eu não preciso sentir isso, basta eu acreditar pela fé e recitar alguns versículos que comprovem a minha salvação e pronto, eu estou salvo, eu não preciso sentir nada. É o que se diz nos tempos de hoje. Mas o ensino antigo é que você tem que se sentir salvo, você tem que sentir Deus. Quando você dobrar o joelho, você tem que sentir a distância que você está dos céus. Quando você dobra o joelho e você não sente os céus, é porque você está muito afastado, você está muito longe. O teu pecado, ele faz essa divisão, essa separação. E o momento da oração, o momento do joelho, é o momento em que você coloca a fita de medir e começa a medir a tua distância do trono do Eterno. Então, sim, o importante é sentir, não é somente crer. Não é somente crer, perdoe, a palavra não foi bem colocada. Não é somente recitar palavras de ordem. Eu sou salvo, creio no Senhor Jesus Cristo, será salvo a tua casa. Porque Deus amou, não é somente citar alguns versículos decorados como um mantra que não vai trazer nenhuma mudança de significado dentro da sua vida. Citar sim a palavra de Deus que traz mudança e significado, que é aquela que condiz com a minha realidade. Eu sou salvo, eu tenho que sentir que eu sou salvo. Eu pertenço a Deus, eu tenho que sentir que eu pertenço a Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Se a minha vida natural me faz sentir as coisas naturais, fome, sede, cansaço e calor, a minha vida espiritual tem que fazer eu sentir as coisas espirituais. O bem, o mal, a presença de Deus, ou quando o inimigo se aproxima, a presença maligna. A minha vida espiritual tem que fazer eu sentir coisas espirituais. Isso é a vida eterna. Então eu tenho que sentir sim. A aridez espiritual leva muitas pessoas a até mesmo a se apostatar. Não é somente se desviar, se apostatar, porque passou um tempo. Não recebeu aquilo que buscava. Creu em frases de efeito. Se decepcionou com a igreja, se decepcionou com Deus e passou a lutar contra o Evangelho. Por quê? Porque acreditou em palavras, não teve um encontro verdadeiro com Cristo. E eu digo, amados irmãos, os que me ouvem, já me ouvem há bastante tempo. Você tem que ter um contato com Jesus. Você tem que ter um encontro com Ele. Você tem que sentir Ele do seu lado. Nas suas orações, no seu dia a dia, onde você estiver. Você tem que sonhar com Ele, você tem que se apaixonar por Ele. Você tem que amar ao Senhor acima de todas as coisas. Então, Acã, ele roubou o Senhor. E ao roubar o Senhor, o que Deus faz? Tira a mão de proteção. E quando Deus remove a mão de proteção, os espíritos devoradores assolam. Provérbios capítulo 6, versículo de 12 a 15. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração,
todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Até 15, né? Até o 15. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Então, a vida dissoluta, afastada do Senhor, a maldição, né? O roubar a Deus, atrai espíritos devoradores. Ao contrário, a obediência, ela atrai a bênção de Deus. A desobediência vai atrair o mal para o indivíduo e para aqueles que estão à sua volta. Mas as pessoas em volta são inocentes. Sim, entenda-me. Se uma pessoa ela pega uma doença contagiosa e ela vai dentro do seu lar, na sua família, que moram 10, 15 pessoas ou 6 pessoas numa casa, ela vai infectar todos que estão naquela casa. Porque as pessoas são inocentes, elas não andaram onde aquela pessoa andou. Elas são inocentes, mas serão infectadas por causa do mal que aquele indivíduo traz dentro de si. Uma mulher que é casta, obediente, está dentro de sua casa, mas o seu esposo, ele não tem uma vida reta do lado de fora. Quando ele se contamina lá fora e pega uma doença perigosa lá fora, ele pode contaminar a sua esposa, que é inocente, não tinha nada a ver com isso. O mal que a pessoa carrega em si pode contaminar aqueles que estão à sua volta. O pecado de Acã contaminou a congregação ali. A palavra de Deus diz que a obediência, ela atrai a bênção. Está lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 40. Deuteronômio 4, 40. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Essa é a palavra do Senhor, em que Deus diz: olha, me obedeça e você será abençoado. E aquele que é abençoado, como aquele que traz em si o estigma da maldição e acaba pesando sobre aqueles que estão à sua volta, aquele que é abençoado traz também os frutos da bênção sobre si e abençoa aqueles que estão à sua volta. Como diz o Salmo, o meu cálice transborda. Então, se o meu cálice transborda, aqueles que estão à minha volta vão se beneficiar desse transbordar do cálice. Então, o servo obediente, o fiel que é obediente ao Todo-Poderoso, ele transborda das bênçãos e da graça de Deus. E as pessoas serão beneficiadas desse transbordar. Aqui na palavra de Deus vai nos mostrar esse que seguiu um caminho contrário. Em vez de chegar no transbordar da bênção, ele foi para a aridez da maldição. No seu pecado, Acã, ele ficou contemplando a derrota do seu povo, não falou nada. Viu 3.000 homens correndo até Ai. Viu os homens fugindo de Ai, caindo, perecendo, morrendo no caminho. Ele sabia que ele era culpado. Ele sabia que ele estava em pecado. Não tinha acompanhado. Ele viu as guerras do Senhor, as vitórias do Senhor, e não tinha como ele ser tão alheio à realidade assim, e não perceber que o seu pecado estava trazendo derrota para o seu povo. Não, ele sabia. Mas ele guardou o seu erro enquanto acompanhava o fracasso do seu povo. É a pessoa que está errada e percebe que as coisas não estão caminhando bem por causa do seu pecado, mas fica calado, somente observando, vendo, será que Deus, pode ser, né? Pode ser que Deus mude de ideia. Pode ser que Deus comece a agir de uma forma diferente. Mas não, Ele não vai agir de uma forma diferente. Deus não vai mudar. Todas as nossas atitudes materiais, irmãos, elas têm consequências espirituais. Algumas dessas consequências são irrevogáveis, mas todas as nossas atitudes têm. Ele nos diz o livro do Zohar, né, que assim em cima como embaixo. E o livro do Apocalipse vai trazer também essa frase, esse entendimento das coisas acontecendo no céu e sendo derramado sobre a terra. Na oração do Pai Nosso ainda vai citar assim na terra como nos céus. Sim, os nossos atos, as nossas atitudes terrenas, elas trazem consequências espirituais para a nossa vida e para a vida daqueles que estão à nossa volta. Jonas, quando percebeu que o pecado dele estava fazendo aquele povo naufragar, ele foi logo confessar ao homem e dizer: é por minha causa, me lance no mar. É por minha causa que tudo isso está acontecendo. E eles lançaram e tudo se acalmou. Ele sabia que a atitude dele de rebeldia contra a palavra de Deus estava trazendo
ou estava colocando aquele povo em risco, aqueles marinheiros em risco. Acã sabia que a consequência do pecado dele, a desobediência dele, o roubo dele, estava trazendo consequências negativas para o povo. Só que, diferente de Jonas, Acã se calou. Deus não ia deixar sem disciplina. Era necessário uma disciplina. E para essa disciplina era necessário que o erro fosse declarado, fosse erradicado, o errado fosse apontado. Para isso, era necessário que o general que Deus tinha colocado na terra, o líder, o comandante, ele não se baseasse somente em estratégias militares e materiais. Ele tinha que honrar o seu legado. Ele foi discípulo de Moisés. Ele tinha que agir como Moisés. E foi exatamente o que Josué fez. Josué, ele foi fazer o que muita gente hoje não faz, irmãos. Muita gente hoje não faz. Às vezes acontecem vários problemas na própria igreja do Senhor, e os líderes, eles se reúnem nos seus concílios, juntam os seus ministros e obreiros e vão em pauta. Vamos ver uma nova estratégia. O que fazemos para a igreja, para superar a evasão de membros, para trazer mais membros para a igreja. Vamos ver o que temos que fazer. Juntam-se para delinear campanhas e preparar, e Josué faz diferente. Ele não juntou os anciãos que foram separados ali por Moisés. Ele não separou os líderes da casa. Ele foi falar com Deus. E Josué foi se prostrar diante do Senhor. É a atitude perfeita de quem tem uma responsabilidade de liderança. Seja a liderança de uma igreja, de uma congregação, seja a liderança de jovens, liderança de irmãs, liderança de evangelismo, liderança de escola dominical, independente da liderança que for, está acontecendo alguma coisa errada no seu departamento. A primeira coisa que você tem que fazer é correr para o joelho. Aí vão perguntar, mas pastor, e se Deus não responder? Eu digo para os irmãos, Deus sempre responde, Ele só não responde se não for dele. Se a obra é dele, Ele responde. De uma forma ou de outra, Ele responde. Não tem oração que fique sem resposta. Josué se prostrou diante do Senhor. E ele não se prostrou sozinho. Ele foi com o seu ministério. Ele buscou com aqueles que tinham responsabilidade juntamente com ele. Ele não fez uma reunião de obreiros e ministros. Vamos nos reunir, irmãos, e vamos ver o que está acontecendo. Não. Junte-se todo mundo, irmão. Vamos nos reunir, vamos orar e perguntar ao Senhor. E se Deus não responder? Não existe o se Deus não responder. Deus vai responder. Porque se a bandeira dos evangélicos é que nós cremos num Deus vivo, qual é o ser vivo que não responde? Todo ser vivo responde. Se você não crê que Deus responda, então você não crê no Deus da Bíblia. Se existe um se Deus não responder, então alguma coisa está de errada na fé do indivíduo. Eu me recordo que lá em Vilar Carioca, em Uaíba, nós levantamos o círculo de oração dos jovens. E círculo de oração dos jovens era para ser diferente. Nós queríamos replicar a Azusa ali em Vilar Carioca, ali em Campo Grande. Queríamos replicar o movimento Azusa. E quando o pastor, o dirigente da igreja, irmão João, presbítero João, evangelista João, nos chamou para poder dirigirmos ali a oração, eu e os irmãos que estavam comigo, para ficarmos à frente da oração dos jovens às segundas-feiras à noite. Eu separei aqueles que iam ficar na mesa, porque eu trabalhava, não dava tempo para poder estar todas as segundas-feiras ali. Separei quem poderia ficar lá. E perguntou, irmão César, como é que você vai ser dirigido o culto? Aí eu falei, você vai fazer o seguinte, irmão Cláudio. Você vai orar assim, para começar o culto e vai perguntar, Deus, o que eu faço agora? E você vai seguir o culto todinho de acordo com aquilo que Deus te mostrar para poder fazer. Tinha um irmão que estava do lado, falou, mas irmão César, e se Deus não revelar o que tem que se fazer no culto? Eu olhei para o irmão e eu disse para ele, Deus sempre vai revelar. Ficou 3 anos ali, na oração. E Deus sempre revelou todas as segundas-feiras como Ele queria o culto. E todas as segundas-feiras o culto era diferente. Não tinha um culto semelhante ao outro. Porque Deus sempre renovava. Sempre era diferente. Eu nunca criei que Deus deixaria o crente sem resposta. Não. A minha Bíblia não ensina isso.
Deus, ele responde. Josué junta-se com o seu ministério. Faz os sinais visíveis de luto e clamor, que nós conhecemos bem na palavra de Deus. Até a tarde. Passaram o dia clamando ao Senhor. Não fizeram assim, vamos separar um clamor. Quando é que vai ser o clamor, pastor? Vai ser na segunda-feira de 7 às 9. Não, Josué botou o dia todo. Para que clamar só de 7 às 9? Vamos passar o dia todo clamando a Deus. Vamos clamar até Deus responder. Bater na porta do céu até responder. Aí então, não, tudo bem, pastor, então vamos fazer diferente. Vamos fazer 24 horas de clamor. Separa de calendário, cada hora vem uma pessoa que fica uma hora ali clamando, depois vem outra, fica uma hora clamando. Então vai ter 24 horas de clamor. Sim, mas só uma pessoa clamando por hora. E o resto do povo? Isso não é o clamor de Josué. Ele não fez escala de oração. Botou todo mundo para clamar, do início até o final. Bota joelho no chão até criar calo, até sangrar. E mostra para Deus, Senhor, eu estou tão preocupado com a tua obra. Eu estou tão preocupado, Senhor, com aquilo que tu tens a fazer, com o teu nome, com a tua glória, Senhor, que eu estou aqui esfregando meu joelho no chão, e eu não vou sair, vai sangrar, vai esfolar, mas eu não saio enquanto o Senhor não me responder. Porque eu amo a tua obra, eu amo a tua honra, eu amo a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Mas, pastor, isso é um exagero. Exagero? Eu não vejo ninguém chegar assim e dizer, poxa, Isaías era exagerado, Jeremias exagerado, Ezequiel exagerado. Todo mundo dizia que eles eram grandes homens de Deus. Eles eram grandes homens de Deus, mas se fizer hoje é exagero. Porque os homens de Deus hoje mudaram, a safra diminuiu, não teve o cuidado da vinha? Não. Exagero é deixar de orar. Isso aí é uma fé exageradamente confiante na força do homem e nas afirmações do positivismo. Sim, isso aí é um exagero terreno. Buscar e clamar ao Senhor não é exagero. É amor, é convicção. Deus vai me responder, eu não sei quando, mas Ele vai me responder. Então eu dobro o joelho e eu não levanto enquanto Ele não me responder. Glória a Deus. Eu pedi por muito tempo ao Senhor, quando era novo, convertido, Senhor, profecia, Senhor, eu quero dom de profecia. Eu orava, pegava trecho da Bíblia, eu lia trecho da Bíblia. Eu fui numa vigília e o irmão, o pastor, estava cantando lá na vigília. Era o pastor Noel Rosa, pastor de 80 centímetros de altura, o menor pastor que tinha, né, na época. Era o menor pastor, acho que não deve ter aparecido nenhum outro menor do que ele. Então era o menor pastor que tinha. Ele estava cantando, botava a mesa em cima do púlpito, a cadeira em cima da mesa, e ali ele cantava. E quando eu cheguei, ele cantou: você veio buscar sua bênção, eu também vim buscar minha bênção. Aqui é meu lugar e eu só saio daqui quando minha bênção chegar. Assim que eu comecei a cantar juntamente com ele, eu pensei naquilo, na bênção que eu estava pedindo, no dom de profecia. E eu pesei bem a palavra: eu só saio daqui quando a bênção chegar. Falei, meu Deus, para eu cantar isso, eu tenho que fazer isso. Ou seja, eu só vou sair desse lugar, dessa igreja, quando a bênção chegar. É isso que eu vou fazer? Aí eu pensei e cantei com vontade. Falei, realmente, eu só saio daqui quando a bênção chegar. Vai acabar a vigília, eu vou ficar aqui, a não ser que me mande embora, me tire daqui de dentro. Eu só saio depois que eu receber minha bênção. E eu digo para os irmãos, antes do hino terminar, eu já estava recebendo minha bênção ali na hora. Porque eu acreditei num Deus que responde. Você tem que acreditar num Deus que responde. Se a minha bênção levasse 2, 3, 4 horas, eu estaria ali esperando. Eu não ia sair. E Deus sabia disso, por isso que Ele me respondeu. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Josué, ele orou segundo o padrão que ele tinha aprendido de Moisés. Ele seguiu exatamente os passos do seu líder, do seu discipulador. Hoje temos muitas pessoas que se dizem discípulos. Aliás, acho que a maioria não quer nem ser discípulo de ninguém. Muitos dizem, eu sou discípulo de Cristo. Eu falei, tá bom, tudo bem, Jesus desceu, sentou no banco e te discipulou. Não, nós todos somos discípulos de alguém. Todos somos discípulos. Paulo tinha discípulo, que era Timóteo, Tito, e ninguém falava que estava errado serem chamados de discípulos de Paulo. Paulo tinha os seus discípulos, rabinos até hoje têm os seus discípulos, é uma coisa natural. Josué era discípulo de Moisés, ele não tinha vergonha disso, ele tinha orgulho até mesmo de dizer, eu sou discípulo de Moisés. E o verdadeiro discípulo, ele segue o padrão do seu discipulador. Nós vemos muitas das vezes o que acontece de alguns trabalhos fracassarem, porque aqueles que foram discipulados, quando eles vão ficar na frente de alguma coisa, eles querem mostrar que é melhor do que o seu discipulador.
Aí eles querem fazer diferente. Não vou fazer diferente, vou fazer de acordo com aquilo que está na minha mente. E eu vou fazer melhor do que ele para ele poder ver que eu aprendi. Não! Se você tentar fazer melhor, você vai fazer diferente. Ele vai olhar para você e vai dizer, não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Porque se você não consegue fazer aquilo que você aprendeu ali, como é que você vai dar certo naquilo que vem da sua mente, da sua cabeça? Se você não aprendeu com aquele que teve mais experiência, que teve mais envolvimento, mais conhecimento, como é que você vai aprender depois, evoluindo algo de uma mente humana, simplesmente? Glória a Deus. Por isso, irmãos, muitos estão naufragando. Porque querem seguir um caminho que traçaram aqui. É por isso que nós vemos muitas coisas assim, tipo beijar o pé do apóstolo em cima de púlpito, certo? Algo que eu vi não faz muito tempo, do pastor cuspindo dentro da boca do outro, que caía no poder para trás, quando levava o cuspe dentro da boca. Eu achei bem estranho aquilo ali, mas são discípulos que não estão seguindo um discipulador. Josué seguia o padrão de Moisés. E o padrão de Moisés era qualquer problema, oração. Problema no meio do arraial, Moisés ia para a tenda do encontro falar com Deus. O pessoal está brigando, o negócio não está dando certo. Ele corria lá para a mesa, para a tenda do encontro, para poder falar com o Senhor. Moisés não tomava suas decisões sozinho. Era totalmente dependente de Deus. E por isso que ele foi um grande homem da Bíblia. Porque era totalmente dependente de Deus. Ele não fazia reunião ali com os seus pares, com o ministério que ele tinha consagrado ali, os anciãos. Não. Primeiro ele ia falar com o Senhor. Daquilo que o Senhor respondia é o que ele ia fazer. Por isso que não havia falha no ministério de Moisés. E Josué aprendeu com ele. Porque Josué, enquanto Moisés entrava para a tenda para falar com o Senhor, Josué ficava sentado ali à porta ouvindo aquele diálogo sagrado e aprendia com Deus. Por isso que ele foi escolhido. Ele foi escolhido porque ele seguia de perto e aprendia com Moisés. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7 e versículo 8. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Isso. O verdadeiro discípulo, ele não vai atrás das suas próprias ideias, como nós vimos aqui. Ele vai aprender com aquele que foi colocado para lhe ensinar. As Assembleias de Deus começaram a mudar. Eu não tenho nada contra seminário. O crente tem que aprender, tem que ter conhecimento, crescer na graça e no conhecimento. Apóstolo Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um grande líder e ensinador daquela época. Mas as Assembleias de Deus começaram a mudar, quando os pastores passaram a mandar os seus candidatos para os seminários e deixaram de formar os seus discípulos ali. Enquanto eles estavam formando ali, mesmo com o pouco conhecimento que eles tinham, eles conseguiam manter a tradição, entregar, a igreja conseguia manter-se dentro da tradição herdada dos antigos. Quando começou a entregar para outros a responsabilidade de ensinar os seus liderados, aí começou as ideias mirabolantes a entrar. E houve essa mudança, que como diz um pastor que ainda está conosco, como diz um pastor conhecido, ele diz que antes todas as igrejas queriam ser como as Assembleias de Deus. Hoje as Assembleias querem ser iguais às outras igrejas. Mudou o parâmetro. Então Josué, ele aprendeu com aquele que Deus pôs para poder ensiná-lo. Imitou o seu exemplo. Só assim ele podia levar adiante a obra que estava sendo colocada ali para ele. Abraçar essa responsabilidade. Seguindo o exemplo do seu discipulador. Assimilando as ideias do seu líder. Não existe, irmãos, discípulos que discipulam a si próprio. Quem se discipula a si próprio não é discípulo. E também não é mestre. Porque o mestre tem que ser formado por um outro mestre. Glória a Deus. Sei que bate um pouquinho assim, diferente, né? Mas um mestre tem que ser formado por... Paulo era um grande mestre, foi formado por Gamaliel. Gamaliel foi formado por Hilel. Aliás, foi formado por Shammai, Shammai foi formado por Hilel.
Então havia uma sequência. O mestre é formado por outro, ele aprende com o outro, existe toda uma sequência. Não se surge de repente. E Josué levou o povo, consultar o Senhor. E o que acontece quando você consulta a Deus, como nós vemos? Existe a resposta. A resposta de Deus foi: levante-se, santifica o povo. Depois do tempo todo de clamor, Deus disse para Josué, assim que Deus recebeu todo aquele clamor como um incenso suave, agradável, como sacrifícios de holocausto que era colocado sobre o altar, Deus fala para Josué: levanta e santifica o povo. Quando novo convertido, eu vi um testemunho de missionários que pregaram aqui na América do Sul. Havia várias ilhas ali, difíceis de se evangelizar, e eles se juntaram, eu não me lembro mais o nome da ilha, os missionários, foi da editora Betânia, que eu vi o testemunho, na revista Mensagem da Cruz, estava lá o testemunho. Depois que eles viram a dificuldade toda, que não ganhavam ninguém, o padre mandou queimar todos os Novo Testamento que eles distribuíram, foi incinerado ali, os donos, aquele que se dizia o dono das ilhas, ameaçavam eles de morte. Eles resolveram fazer aquilo que tinham que fazer desde o início. Se juntaram todos e foram orar, até que Deus respondesse. Começaram a orar no início da noite, de madrugada, Deus deu um cântico de vitória e deu a resposta. A primeira pessoa convertida que apareceu foi o padre, que tinha queimado o Novo Testamento e disse que guardou um. E esse um que ele leu, ele viu algo diferente e foi se entregar para Jesus ali. Depois de uma noite de clamor, houve o clamor. Se não tiver oração, não tem resposta. Aqui Deus, quando recebeu o clamor do povo, e não foi no início, né? Foi lá de tarde, né? Deus deixou clamar, vamos ver a fé desse povo, vamos ver a confiança, o amor. E o pessoal se desgasta, aquele calor que faz lá no deserto, que eu imagino como é que deve ser aquilo ali, aquele sol escaldante naquelas tendas, e eles clamando ali ao Todo-Poderoso, suor escorrendo, e clamando ao Todo-Poderoso, numa época que não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem nada. Glória a Deus, isso aí é fé, né? Bota meia dúzia de crente num lugar sem ar-condicionado, sem um ventilador, a oração vai ser de 5, 10 minutos. Mas tem aqueles que ainda vão ficar lá 2 a 3 horas, como nas consagrações antigas. Suor escorrendo no rosto, dizendo: Senhor, salva, liberta e transforma. E aqui dentro daquele clamor: Senhor, nós precisamos de uma resposta. O teu povo não pode ser envergonhado. Teu nome não pode ser envergonhado. E no meio do clamor Deus diz: levante-se. E Josué deve ter parado assim, meio assustado. Deus estava falando, ele não falou com, obviamente não falou com todos, falou com Josué, ele deve ter parado espantado. E Deus diz: santifica este povo. Existem todas as regras de santificação, e Deus diz: santifica esse povo. Acabou o tempo do clamor. Agora é tempo de limpar a casa. É tempo de agir. Josué, ali, o que aconteceu? Por que teu povo perdeu? O Senhor disse que o seu povo sempre ia vencer. Por que o seu povo perde? O Senhor disse que nos daria vitória sobre todos os inimigos. Por que o povo foi derrotado? O Senhor nos disse que essa terra seria nossa. Por que aquele povo nos venceu? E Deus diz: por quê? Roubaram aquilo que era sagrado. Pecaram. Existe uma maldição sobre o povo. Por isso que o povo não pode prevalecer. Existia algo que estava impedindo a bênção. Existia algo que tinha sido roubado do Senhor. E eu digo para ti que aquilo que impede a tua bênção pode ser, não sei, algo roubado do Senhor, ou pode ser que sim, tenha roubado o tempo do Senhor, ou algo que pertence a Deus. Enquanto se mantiver aquilo que não é teu, que pertence ao Senhor, em suas mãos, o canal da bênção não será desbloqueado. Enquanto não descobrir o que foi feito, o mal que foi feito, que está impedindo a bênção de Deus de ser derramada sobre a tua vida, o canal da bênção não será desbloqueado. O canal da bênção só será desbloqueado quando entregar de Deus aquilo que é de Deus. O canal da bênção só será desbloqueado quando houver confissão. E essa confissão não é simplesmente chegar e falar: Senhor, eu errei, Senhor. Não. É confissão pública. É chegar diante do líder, do seu líder, e falar para ele: olha, eu fiz aquilo que era errado. Eu fiz aquilo que eu não poderia fazer. Porque foi isso que Deus fez. Ele não falou para Josué ir até Acã em particular, falar com ele. Não. O pecado de Acã tinha que ser revelado diante de todo o povo. Porque Acã tinha levado o povo a sofrer. Então ele tinha que ser apresentado diante do povo que ele fez sofrer. Você pode acariciar o pecado, gostar do pecado, guardar o pecado.
Mas se esse pecado faz trazer a maldição sobre a sua família, bloquear a bênção sobre a sua vida, prejudicar a sua igreja, esse pecado tem que ser confessado. Não no escurinho, porque ele não foi cometido no escurinho. Não guardado as 7 chaves, porque ele não foi guardado as 7 chaves. Ele foi feito em público. Ele foi feito abertamente. Então ele tem que ser confessado abertamente. Pode parecer extremamente radical, mas é bíblico. Está aqui na palavra de Deus. O pecado, ele tem que ser confessado para que o mal seja retirado. Quando você pede a Deus uma orientação, Deus vai te dar essa orientação. Mas você tem que estar disposto a fazer aquilo que Deus manda. Então você diz: Senhor, a bênção está bloqueada sobre a minha vida, eu não consigo receber as bênçãos que me foram prometidas. O que eu tenho que fazer? Deus vai dizer: confessa. Ah, Senhor, eu não vou confessar, não é feio. Ah, mas não foi feio na hora de fazer? Foi. Não foi. Por que tem que ser feio na hora de confessar? E se você não quer obedecer, por que pergunta ao Senhor o que fazer? Se você perguntar a Deus o porquê está bloqueado, o porquê que as bênçãos não estão sendo derramadas e não estão chegando, tenha certeza que Ele vai responder. Agora, se você não quiser atender aquilo que Deus responder, tenha certeza de uma coisa: Ele nunca mais vai te responder. Porque se você pergunta somente por curiosidade, por que o Todo-Poderoso tem que te dar a resposta? Esteja atento e pronto para responder tudo aquilo que Deus te pedir e te falar. Assim, você vai desbloquear as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Ou seja, esteja pronto a confessar, a se arrepender, a largar, a tirar a cã do meio. E deixa Deus ser Deus na sua vida. Que a graça, a paz e a misericórdia do Eterno seja convosco. Amém, amados irmãos. Oremos pelo término. Amém. Nosso Deus e nosso eterno Pai, agradecemos pelos momentos, ó Pai eterno, que passamos na Tua casa, ó Deus. Meu Senhor, abençoa os Teus filhos, ó Pai eterno, dá capacidade a eles a ouvir, Senhor. Não simplesmente com os ouvidos, ó Pai eterno, da mente, mas com os ouvidos espirituais, meu Senhor. E venham entender e compreender as Tuas grandezas, ó Pai. E assim receber a chave, ó Senhor, de desbloquear as Tuas bênçãos, Senhor. Dá aos Teus filhos humildade, perseverança, fé. Meu Senhor da glória, e eu peço que o Senhor venha dar um término de semana abençoado, meu Senhor. E que essas palavras e essas ministrações de um culto, Pai eterno, venha ser ministrado, não somente a Ti, meu Senhor, mas em cada coração, venha ser testificado o agir do Teu Espírito, meu Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Está encerrado em nome